Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão em busca dos seus direitos. É assim, principalmente no Brasil. As pessoas se interessam somente pelos seus direitos, mas se esquecem ou nem sabem dos seus deveres, das suas obrigações. Na entrada da Terra Prometida, já tinham conquistado uma parte antes de atravessar o rio Jordão. Moisés, ali no monte, passou a lembrar ao povo, repetir, na verdade, ao povo, é isso que significa Deuteronômio, a repetição. Ele lembra dos compromissos que o povo tem para com Deus. Ele, ao mesmo tempo, na narrativa, fala das benesses, dos benefícios, mas fala também dos compromissos. Fala dos privilégios, mas fala também das responsabilidades. Então, eu gostaria de falar sobre esse tema, o compromisso do cristão com Deus. Ali a igreja estava representada em Israel. Eles criam no Messias que havia de vir. Então, o compromisso do cristão com Deus. Em primeiro lugar, o cristão deve praticar incansavelmente as ordenanças do Senhor. Observe no versículo 1: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. É a ordem do Senhor. Não é uma obediência pontual, não é uma obediência esporádica, é uma obediência contínua. A pessoa como se está numa maratona e não se cansa, seja de dia, seja de noite, seja qualquer dia da semana, seja qualquer dia do ano, eu tenho de obedecer ao Senhor continuamente. O crente em Cristo deve, então, conservar, sem extrair ou adicionar qualquer coisa à palavra do Senhor. Para que eu cumpra, eu tenho de receber essa palavra e conservá-la integralmente. Não mudo e nem não acrescento e nem diminuo. Paulo, falando aos Coríntios, diz que a salvação depende dessa conservação. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei. Então não se pode mudar nem um i, nem um j da palavra de Deus. O servo de Deus necessita observar todas as ordenanças do Senhor. Não posso ter mandamentos prediletos. Todo mandamento, seja ele grande ou pequeno, eu devo obedecer. Foi essa mensagem dada ao nosso irmão Josué. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Tereis o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés mandou. Toda a lei completa. Todas as decisões do discípulo de Cristo precisa se harmonizar com os mandamentos de Deus. Então, eu tenho várias decisões a ser tomadas na vida, eu preciso, quando tomar essas decisões têm de se harmonizar com a vontade que Deus revelou para cada um de nós. Infelizmente, Salomão, a quem Deus falou 2 vezes, na velhice se desviou desses mandamentos, servindo aos outros deuses. A prioridade, então, na vida cristã, a coisa primeira, é obedecer incondicionalmente a Deus. Saul, ele achava que Deus estava interessado nas ofertas dos animais.
Então Deus manda Samuel dizer a ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. A obediência é incondicional e que Deus ama a obediência. Obedecer a Deus, inclusive, é superior a conservar a nossa própria vida. É preferível perder a vida, mas perder a vida obedecendo ao Senhor. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Não sabemos, né? Eles dizem ao rei: se Deus quiser, nos livrará da sua mão. Mas fica sabendo que mesmo que ele não livre, nós não vamos nos curvar à sua imagem de escultura. Lembra que o mandamento: não adorarás outros deuses, né? Porque Jesus falando: porque aquele que quiser salvar a sua vida, para não obedecer, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. O acesso, então, ao novo céu e nova terra se confirma quando eu obedeço a Deus. Como é que eu sei que eu vou entrar no novo céu e na nova terra? Porque eu estou obedecendo integralmente ao Senhor. Diz o Senhor Jesus no Sermão da Montanha: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então quem vai entrar? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a obediência é uma evidência, não a salvação, mas a evidência que a pessoa está salva em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Submeter-se ao Senhor evidencia não só que eu tenho vida espiritual, mas também eu vou herdar a vida eterna. Eu vou receber a vida eterna, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, obedecem, né? E eu as conheço, elas me seguem e lhes dou a vida eterna. A obediência incondicional ao Senhor nos tornará pessoas de grande status no reino de Deus. Quem é uma pessoa grande no reino dos céus? É aquela pessoa que obedece ao Senhor, né? Os profetas foram perseguidos, sofreram, morreram, e Jesus diz: grande é o vosso galardão nos céus. A pessoa que se submete a Deus, mesmo que para isso possa sofrer muito. A fé em Cristo sempre será reconhecida pela guarda dos mandamentos de Deus. Como eu sei que eu tenho fé? Pela obediência. Porque Deus, quando chamou Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia. Obediência. A fé de Abraão se evidenciou por ele se dispor a ir ao lugar que Deus havia ordenado.